chegamos ao final da mielinização da coluna vertebral, que acontece entre os 3 anos e meio, 4 anos, a partir dos 4 anos até mais ou menos os 6, 7 anos de idade. E esta fase, na minha opinião, é a fase mais complexa de todos os traços. Por quê? Porque ela está relacionada à sexualidade da criança. Ao contrário do que a gente pensa, do que a gente acredita, até do que dizem por aí, a sexualidade não começa na adolescência. Ela se desenvolve justamente nesta fase final da mielinização da coluna vertebral. Então a gente começou a explicar, nós começamos a entender a mielinização da coluna cervical a partir daqui, depois foi para o tórax, daí para a lombar, e agora ela tá lá no finalzinho da coluna vertebral. A diferença entre a sexualidade adulta, né, a sexualidade da adolescência, é que nesta fase a criança ela desconhece a função do órgão, tá? Ou seja, ela não sabe que os órgãos genitais servem à função sexual, mas é nesta fase que a sensibilidade, que a percepção da sexualidade, ela começa a acontecer. Quando a criança ela passa por uma dor nessa fase, quando ela passa por um aspecto traumático, por um momento traumático, ela vai carregar uma energia sexual maior do que os outros traços. Essa energia sexual, ela vai ajudar a formar um corpo mais bonito, um corpo mais harmônico, um rosto mais bonito, um rosto mais simétrico. Então, ela vai ter um corpo mais simétrico. O que é um corpo simétrico? É um corpo proporcional, né? Um corpo com voltas, com uma musculatura mais marcada, diferente do masoquista que tem uma musculatura densa, a rigidez ela vai ter uma musculatura mais marcada. Então, quando vocês se depararem com pessoas mais simétricas, com curvas delineadas no caso das mulheres, com músculos marcados no caso dos homens, vocês estarão diante de uma pessoa rígida, com um traço maior de rigidez. Então, o pico dos traços dessa pessoa vai ser a rigidez. Eu já expliquei para vocês que todos nós teremos todos os traços, mas que dependendo das dores que nós sofremos, dos traumas que nós vivenciamos, nós vamos ter um pico de um traço maior do que o outro, certo? A questão do formato do corpo, os aspectos físicos do corpo, a gente vai entender um pouco mais lá no segundo módulo, tá? Então, fiquem tranquilos que vocês terão uma boa noção sobre o formato do corpo de cada traço lá no segundo módulo. Keila, quer dizer, então, que os outros traços são feios e só o rígido é bonito? Não é isso. É que a rigidez, ela possui uma simetria desenvolvida para sedução e para conquista. Eu não estava lá quando foi definido o que é bonito e o que é feio. Qualquer pessoa com alimentação correta, com postura do corpo, né, e um emocional estável, mais exercícios físicos, vão poder mudar a postura e, inclusive, a beleza e a harmonia do próprio corpo. Mas o que eu preciso deixar claro aqui é que existe sim uma relação direta entre a estrutura mental desse traço e o sex appeal dele. Então, ele tem sim, o rígido tem sim uma energia sexual maior e por isso ele vai desenvolver um corpo mais harmônico. E para entender como isso acontece, a gente vai voltar ao evento da mielinização da coluna vertebral, tá? Vamos refazer aquele caminho da mielina. Nesse momento, a mielinização ou o encapamento da bainha de mielina, ele já está chegando ao fim. Então, aonde que ele tá agora? Ele tá na parte sacral, tá? A parte sacral, o sacro, ele é um osso em formato de triângulo que fica na base da coluna vertebral, localizado na região das nádegas, e dele vão sair as terminações nervosas que irão se conectar às nossas genitais e trazer a sensibilidade a estas áreas. E também é nesse momento do desenvolvimento do nosso corpo é que a gente vai dar início à produção de certos hormônios, tá? Então, nessa fase tá acontecendo o quê? A coluna vertebral, né, tá sendo mielinizada ali no final, na parte sacral, nesse osso, que é em formato de triângulo, as conexões nervosas chegaram até ali,
essa parte está sendo conectada ao nosso cérebro e dando início à produção hormonal, a novas sensações. Então, do mesmo jeito que a gente tem uma sensação dentro do útero, que a gente tem uma sensação lá no momento da oralidade, né, porque a mielinização chegou aqui, a gente vai ter uma nova sensação, então, nessa fase, na fase em que as conexões nervosas estão na região sacral. Então, nessa fase, a criança, ela vai sentir algo diferente naquela região específica, né? Qual que é a região específica? A região dos órgãos genitais. Então, chegou ali a conexão nervosa na região sacral, vai conectar a região genital. Então, a criança vai começar a sentir uma coceguinha, ela começa a perceber que aquela parte do corpo não é mais só pro xixi, e é quando eles começam a fazer perguntas. A menina quer saber como é que é o do menino, o menino faz perguntas sobre a menina, eles colocam a mão, começam a se tocar. Então, a excitação, ela começa a acontecer. Eles não sabem que é uma excitação. Vou deixar bem claro antes que você fique aí escandalizado. Eles não sabem o que é uma excitação. Eles não entendem da mesma maneira que um adulto entende a sexualidade. Aliás, eles não sabem que essa sensação está ligada à sexualidade. Eles apenas percebem que está acontecendo alguma coisa diferente ali, que aquele lugar ali, quando toca, tem uma sensação diferente, mas eles não sabem bem o que é. E é um momento de descoberta, é um momento de novas sensações. Então, se eles forem estimulados, por exemplo, eles vão sentir algo diferente. Algo gostoso que eles não sabem bem dizer o que é, mas eles irão sentir. Por isso, inclusive, que é extremamente importante a gente alertar as crianças nesta fase para não deixar amiguinhos, estranhos, primos ou qualquer outra pessoa tocá-los. Porque eles vão sentir uma coisa que é gostoso, que é diferente e que eles não sabem explicar e que eles, ao mesmo tempo em que eles sentem, eles não querem sentir. Então, tem um montão de sensações novas, como em todas as fases. Todas as fases vão trazer sensações novas. E essa fase da rigidez, ela não é diferente, tá? Então, eu vou ressaltar aqui, mais uma vez, que isso não quer dizer que a criança, ela queira sexo. Não é isso, tá? O que a criança ganha neste momento é uma nova percepção sensorial nessa região. É uma sensação diferente. Ela fica curiosa para entender, para sentir, para experimentar essas novas sensações, tá? Lembra que eu falei para vocês lá na segunda aula que o oral, ele vai colocar tudo na boca porque ele quer explorar as novas sensações? Que o psicopata, ele quer andar na fase da psicopatia, explorar os ambientes, explorar as novas pessoas, ele quer conversar com as pessoas. Então, nessa fase, a criança, ela também vai levar a mão na genitália para sentir e explorar aquela sensação que até esse momento ela não tinha. Então, isso é uma parte natural desse momento que ela está vivendo. São novas sensações, é uma nova percepção, um novo jeito de sentir a vida, de enxergar a vida. E são novas sensações. Lembra que eu falei para vocês, tudo é sensação. E a partir da sensação, como é que eu me sinto em relação a essa sensação? Como que eu lido com essa sensação e com as pessoas que estão ao meu redor? Como que o ambiente se comporta quando eu demonstro esses novos interesses, quando eu demonstro essa nova necessidade, esse novo jeito de explorar e entender a vida. Tudo isso reunido vai fazer parte do teu caráter, vai te ajudar a formar, vai ajudar a formar tudo aquilo que você é, tá? Então, é nesta fase que vai começar a noção de que o mundo é feito em pares. Ah, mas que pares, Keila? Papai e mamãe, titio e titia, vovô e vovó, mas principalmente o papai e a mamãe, ou então aquele par que tá ali, que é responsável por cuidar dessa criança, por fazer essa criança experimentar a vida, né? Por ser responsável por essa criança mesmo, tá? Então, quando a criança começa a sentir, a perceber que o mundo é feito em pares, que as pessoas estão coladas uma na outra, que um tem o outro, que o papai tem mamãe, mamãe tem papai, tio tem titia, e assim por diante, ela começa a sentir que, opa, peraí, eu acho que eu também preciso de um par, eu tô sozinha, então, se a vida é feita assim, eu preciso formar o meu par.
Então, cada fase da nossa primeira infância ela é marcada por uma necessidade, né? Dentro do útero, a necessidade de ser aceito, de estar num lugar quentinho, gostoso, de ser aceito mesmo. Quando sai do útero, a necessidade de ser cuidado, de ser alimentado, depois de ser ouvido, depois de entender como é que a pressão que o mundo faz sobre mim, eu lido com ela, como que eu resolvo os problemas que aparecem, e agora é como que eu faço o meu par para eu ir para a vida. Vocês percebem que daí a infância, ela é um ensaio sobre o que a gente vai fazer na vida adulta? É sobre este ensaio, é sobre essa passar por fases mas passar por essas fases de uma maneira saudável. Então a criança começa a sentir que ela precisa de um par. A gente começou a vida solitária lá no útero, né? E aí descobre as sensações de ser cuidado. E agora, nessa última fase, a gente descobre que a gente quer um par. Eu quero formar um par. Quem é que vai ser o meu par aqui? E para quem é que ela volta o olhar como referência de par? Os pais, tá? Então, os pais ou as pessoas que cuidam dessa criança, né, serão esse primeiro olhar referencial que ela vai ter para fora da vida. Então, no caso das mulheres, ela vai olhar para o pai como a sua primeira referência de amor, tá? Então, a mulher ela vai buscar o que é diferente dela mesma para fazer esse par, porque ela tá vendo as pessoas diferentes formando pares, então ela vai buscar o diferente dela para que ela forme um par. E os homens irão olhar para a mãe como referência de um amor diferente de si mesmo. E como é que a gente se refere a eles nesta fase, né? Agora eu tô falando como mãe, né? Como pai e mãe. Como é que a gente se refere aos nossos filhos durante esta fase, né? Então a gente vai falar assim, pra menina, né? O pai vai falar pra menina, você é a princesa do papai. A mãe vai falar pro menino, você é o príncipe da mamãe, você é meu tudo, você é o homenzinho da mamãe. O pai vai falar pra criança, eu amo você mais do que tudo nessa vida, e por aí vai. Só que esse adulto, ele tem outras funções na vida dele, né? Ele tem a função profissional, ele tem a função, ela vai ter a função esposa, ele vai ter a função marido, namorado, a mãe, né, vai ter um namorado também. Ela vai ter a função filha, ele vai ter a função filho e talvez tenham outros filhos. Então, quando o papai diz, você é minha vida, mas ele de repente sai para viver uma vida em que essa criança não está incluída, a primeira coisa que essa criança vai sentir é, eu tô sendo excluída, eu tô sendo traída, eu tô sendo trocada, tá? Então, essa vai ser a primeira sensação que ela vai gravar. Ela tá sendo traída e trocada? Não. Só que por causa da promessa que foi feita a ela e o não cumprimento dessa promessa, na cabeça dessa criança, no jeito dessa criança sentir a vida, ela vai sentir que foi traída, que foi trocada. Então tem alguém ali dizendo pra mim que eu sou tudo pra ela, mas ela não tá me tratando com exclusividade. Ela prometeu que me trataria com exclusividade, porque eu sou tudo pra ela, mas essa exclusividade não veio. Porque ela diz que me ama, mas não tem tempo pra mim. Porque meu pai diz que eu sou a princesa dele, mas ele largou a minha mãe. E se ele largou a minha mãe, se ele se separou da minha mãe, ele tá separando de mim. Se ele separou de mamãe, então eu vou ser deixada para trás também. E eu não quero sentir essa dor. Então a criança, ela não vai saber como separar as coisas. Ela não sabe que a expressão você é tudo para mim é apenas uma força de expressão. A única coisa que ela entende é o mundo é feito em pares. E a pessoa que está aqui me dizendo que eu sou tudo para ela não está disponível para mim quando eu mais quero. Então, a criança, ela não sabe separar. Ela sabe apenas ouvir que ela é tudo para alguém, mas de repente ela tem a sensação de que ela foi deixada para trás. Então aqui a gente vai ver acontecer o que Freud chamou de triângulo edípico, tá? Então é exatamente nesse momento que se forma o que Freud chamou de triângulo edípico. Eu quero formar um par com o meu pai e deixar a minha mãe. Ou no caso dos meninos, eu quero deixar o meu pai e formar um par com a minha mãe. Aqui ela não sabe, a criança ela não sabe que o par que ela precisa buscar está lá fora.
e que ele virá mais tarde conforme ela for se tornando adulta. Aqui a única coisa que a criança entende é: eu preciso garantir o meu par com o progenitor do sexo oposto. E é nesta fase que nasce o traço de caráter rígido, tá? Então, entendam bem, qual é o momento que nasce o traço de caráter rígido? No momento da mielinização final da coluna, lá na parte sacral, tá? Então, a dor da formação do traço, ela é qual? Eu fui trocada, traída, me senti, na verdade, trocada e traída e excluída por alguém que prometeu pra mim que eu era a vida dela, tá? Então, e o que é preciso para que essa criança fique traumatizada nesta fase, desenvolva o traço de caráter rígido? É exatamente isso, ter ouvido uma promessa de que ela era única, de que ela era princesa, de que ele era o príncipe, e de repente essa pessoa prometeu que não estaria, essa pessoa prometeu, mas aí ela não estava mais lá, tá? Ela falou que ele era o único, que ela era única, mas de repente ela não estava mais lá e não existia exclusividade nenhuma, tá? Então, esse pai não vai tratá-la com exclusividade, o pai arruma outra mulher, a mãe arranja um namorado e essa criança, ela fica sobrando. Ela se sente sobrando, tá? Então, a criança, ela vai perceber que, apesar dela ser chamada de princesa, apesar dele ser chamado de príncipe, de amor da minha vida, ela não é escolhida. Ela não é a única. E que este pai, que esta mãe, tem outras preferências além dela. E que no final ela sempre perde. Esse pai e essa mãe, apesar de prometer fidelidade e exclusividade, nunca fica só com ela. É nesse momento que ela sente que ela é a ponta fraca dessa relação. Ela percebe que ela não era um par que ela tinha. Ela percebe que não era exatamente em dois que esse amor era feito, era formado. Ela percebe que ela não estava em par, mas ela tinha ali um triângulo. Era ela, o pai e a mãe, e mais alguém, tá? Ou então era ela, o pai ou a mãe e mais alguma coisa, tá? Então ali se forma um triângulo. Eu, o pai que eu quero, que é o amor da minha vida, e a minha mãe, ou o pai que eu quero, que é o amor da minha vida e que diz que eu sou o amor da vida dele, e um trabalho, e a outra mulher que ele encontrou, e as preocupações do dia, e a bebida, e as drogas, e qualquer outra coisa que demonstre que ela não é a opção escolhida, apesar dele sempre dizer que ela é a principal. Então agora ela começa a enxergar o mundo dela em formato não em formato de par, mas em formato de triângulo. E por isso que eu sempre falo que os rígidos triangulam muito, que eles estão sempre divididos entre a opção A e a opção B. Isso tudo, gente, esse mundo de sensações é um mundo sutil. Ou seja, quando uma oral perde, ela só sente a dor de ter sido deixada, de ter sido abandonada. Quando a rígida perde, ela quer saber por quem ou pelo que foi que ela foi trocada. Então, na cabeça da rigidez, na cabeça de uma mulher rígida, de um homem rígido, eles vão pensar assim, ó: você só pode ter me deixado por alguém ou alguma coisa melhor do que eu. Por causa de quê? Por causa desse triângulo que é a mente dele. Então, na cabeça dele, tem ele, tem a si mesmo, tem o objeto do desejo, aquilo que ele quer, e tem alguém tentando tirar, fazendo concurso com aquele objeto que ele quer. Então, a cabeça dele sempre funciona, o jeito de raciocinar dele é no formato triangular, é de um jeito triangular. Então, essa rígida, quando ela é deixada, ela não se sente apenas deixada. Ela foi deixada por um terceiro no momento que existia ou passou a existir entre ela e o par dela, tá? Então, percebam isso. Essa necessidade de triangular, porque na cabeça dela é ela, o seu par e mais alguém ou alguma coisa, tá? Então, quando a rígida ou o rígido sente que tá perdendo, que ela tá sendo excluída, é que ela vai desenvolver as defesas para não sentir essa dor novamente. E que dor é essa? A dor de ser excluída
a dor de não ser a única, a dor de ser traída e de não ser a melhor escolha, tá? Então, a pessoa tinha duas opções: eu e mais alguém ou mais alguma coisa. E é exatamente por causa dessa percepção triangular que a rígida ela vai começar a pensar: o que é que eu preciso fazer para da próxima vez eu ser a escolhida, eu ser a melhor opção, eu vencer, tá? Então é dessa percepção triangular de que existe eu, o meu alvo e mais alguém ou mais alguma coisa entre eu e meu alvo que a rigidez ela vai começar a desenvolver as habilidades de competição para vencer, porque na próxima vez ela não quer perder, na próxima vez ela quer ser escolhida. Então, o raciocínio e o sentimento dela vai ser o seguinte: aonde que eu preciso melhorar para da próxima vez ele escolher ficar comigo e não com ela? Ou o que é que eu preciso fazer para que meu pai não me deixe aqui sozinha durante a semana e vá embora e venha só 1 hora por dia, 2 horas, 2 vezes por semana ou a cada um final de semana por mês? O que eu preciso fazer para que meu pai não vá trabalhar e fique comigo? O que eu preciso fazer para que a minha mãe deixe de dormir com meu pai e durma comigo todas as noites? Tá? Então, ela vai começar a pensar nas estratégias e a sentir a necessidade de desenvolver estratégias para vencer. Toda esta percepção, tá, vai fazer com que o corpo dessa criança comece a se organizar para esse tipo de competição. Mas não só prepará-lo e aperfeiçoá-lo para competir, mas para ganhar. Por isso que a gente fala que a pessoa rígida era voltada para vencer. Ela quer ganhar e ela é muito competitiva, porque ela já experimentou o que é a perda e ela não quer sentir isso de novo. Então, é assim que o corpo de quem tem esse traço mais acentuado se torna mais harmônico, tá? Vai ser um corpo mais ágil, vai ser um corpo mais rápido, vai ser até um corpo mais atlético. Por quê? Porque na cabeça desse rígido, tudo é uma competição e ele precisa competir para ganhar, ele quer vencer, ele não quer ficar para trás, tá? Então, o corpo mais harmônico, a busca pela perfeição, a mente voltada para o controle, para vencer, para ser mais forte, vem da necessidade de se proteger dessa dor que ele sentiu nessa fase da merinização. Ela perdeu e ela não quer perder de novo, tá? Então, a percepção, a sensação que essa percepção dá, e a estratégia de sobrevivência no mundo, aonde tá todo mundo em par, mas eu, quando tentei formar o meu par, perdi, vai estimular os hormônios, as conexões neurais para formar esse corpo e prepará-lo estrategicamente para não perder. Tá? Então, a beleza, o sex appeal, os movimentos mais graciosos tão presentes numa pessoa rígida são desenvolvidos para que numa competição por um par, o rígido vença ou a rígida vença e ela realmente leve o prêmio final para casa, que ela ganhe. Então, qual é a dor, a grande dor da mulher rígida ou do homem rígido? É ser trocado, ser excluído, é não ser a opção escolhida, é não ser a opção ideal, tá? Então, na cabeça do rígido, da rígida, vai sempre existir a possibilidade dele ser trocado. Por quê? Porque quando ele tá na sombra, ele só sabe triangular. Ele tá vendo uma terceira pessoa ali, ele tá vendo uma terceira opção, ele tá vendo uma terceira possibilidade. Então, é ele e mais dois sempre. Então, a possibilidade de ser trocado é uma constante na cabeça da pessoa rígida. E o que ele faz, então, para se defender? Ele pensa o seguinte, olha, se eu corro o risco de ser trocado, eu não posso depender dessa pessoa aqui, ou só desse trabalho, ou só ficar com uma opção. Eu tenho que ter mais de uma opção para garantir que se der alguma coisa errada, eu tenho um plano B e eu não vou ficar sozinha, eu não vou ficar sem opções. E isso, gente, explica tantos transtornos modernos, né? Tantas dificuldades que as mulheres vivem. Por que as mulheres não conseguem se entregar? Por que as mulheres não conseguem descansar num relacionamento? Por que elas sempre se aproximam de homens que as trocam? Por causa
desse pensamento, desse sentimento, por causa dessa percepção que tá lá, mielinizada no cérebro emocional dessas mulheres, tá? Então, ao momento em que estava acontecendo a mielinização da coluna vertebral, lá no final, no sacral, estava o que também acontecendo? A formação do cérebro límbico, ou seja, do cérebro emocional. Então, tá tudo junto ali, tá tudo misturado, tá? Então, agora vocês conseguem perceber a necessidade de controle de uma mulher rígida, por que que ela precisa controlar? Então, a dor de ser trocada é tão intensa quanto a dor de ser abandonada, lá da oral, ou de qualquer outra dor, de qualquer outro traço, tá? É uma dor de rasgar o coração. E quem é rígida, quem sente essa dor, vai procurar amenizá-la de todas as maneiras possíveis e em todas as áreas da vida dela. Essa dor, ela não traz só coisas ruins, obviamente, como tudo que eu já falei dos traços aqui. Um traço nunca é só um lado sombra, mas ele também é luz. Lembram disso, né? Todo traço, ele vai ter um lado luz, ele vai ter um lado sombra. E o rígido não é diferente. Não só o corpo do rígido, mas também a mente do rígido vai ser uma mente que é voltada para competir, para realizar, para aprender rápido, para se adaptar. Ela vai ser uma mente proativa, ela vai estar pronta para ação, ela vai ser extremamente dinâmica, extremamente adaptável. A busca incansável do rígido não é só vencer, é vencer em primeiro lugar, é ser a opção melhor, a mais bonita, a mais bem feita, e a que vai ser escolhida, tá? Ele quer garantir que ele vai ser escolhido, tá? Por isso que ele é extremamente competitivo. Então, tem um detalhe importante aqui também, que a rigidez, ela consegue separar amor de sexo com mais facilidade que outros traços, porque quando ela estava lá na formação, nesse processo de mielinização, essa menina, vamos usar o exemplo da menina, ela recebia o carinho do pai, mas o beijo na boca, a sexualidade e o corpo, esse pai entregava para outra mulher, né? Então ela recebia afeto, mas ele entregava o corpo, né, para outra pessoa. E essa capacidade de separar amor de sexo pode ser extremamente benéfica ou extremamente prejudicial. E isso vai depender da pessoa estar com seu traço rígido na sombra ou estar com seu traço rígido na luz. Sobre as características da luz e sombra, nós iremos falar no próximo módulo, tá? Por enquanto, você só precisa entender como esse traço se formou, tá bom? Então, até a próxima aula.